Olá pessoal, meu nome é Ramon Vargas, eu sou fotógrafo, advogado, internacionalista e um apaixonado por geopolítica e por história. E hoje estamos aqui para o vídeo de número 12 a respeito do conflito Israel-Palestina. Se você por acaso caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, esse aqui foi um canal que eu criei para falar sobre geopolítica e sobre história pelo fio condutor da fotografia. E essa aqui é uma série específica que eu criei para falar especialmente do conflito Israel-Palestina, que é um dos conflitos mais complexos que existem na geopolítica global. Lembrando que esse aqui é o vídeo de número 12, isso significa que eu já fiz outros 11 vídeos para explicar desde o início desse conflito tão intrigante que existe no mundo hoje. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, se você é novo aqui no canal, eu vou deixar um card aqui do lado para você conferir desde o primeiro vídeo a respeito do conflito Israel-Palestina, para você não ficar perdido nisso aí e conseguir entender perfeitamente a cronologia desses fatos. Tá ok? Então no vídeo de hoje eu queria falar com vocês a respeito um pouco dos crimes de guerra cometidos durante a guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. No vídeo anterior, eu falei para vocês de como tinham sido os ataques terroristas praticados pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023 contra Israel. Então naquele vídeo nós já tratamos especificamente dos crimes cometidos pelo Hamas. Só que aí no vídeo de hoje eu queria trazer um pouco do lado sobre os crimes cometidos por Israel. Então, como eu comentei no vídeo anterior, no dia 7 de outubro o Hamas fez aquele ataque sem precedentes no território israelense, matando quase 1.300 pessoas e sequestrando aproximadamente 250, levando de volta para a faixa de Gaza. Esse ataque, ele foi duramente reprimido por Israel. Naquele mesmo dia, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apareceu em cadeia nacional afirmando que Israel estava em guerra. Então, naquele mesmo dia, começaram a ser realizados bombardeios incessantes pelo exército de Israel contra a faixa de Gaza. O objetivo declarado desses bombardeios era para desmantelar, destruir o Hamas, porque a simples existência era considerada uma ameaça existencial para o Estado de Israel, porque o Hamas justamente tinha como um dos seus princípios a destruição do Estado de Israel. Então, como era de se esperar, após um ataque daquela magnitude realizado pelos terroristas em Israel, começou uma ofensiva israelense contra a faixa de Gaza, realizando poderosos bombardeios naquela região, que é uma das mais densamente povoadas do mundo. Como consequência desse fato, o que acontece é que foram, até o momento, mortas dezenas de milhares de pessoas. Em aproximadamente um ano do conflito Israel-Palestina, foram mortos aproximadamente 45 mil pessoas, sendo que deste total, cerca de 70% eram mulheres ou crianças. Além disso, foram dezenas de milhares de feridos e milhões de deslocados internos na faixa de Gaza, porque a população tinha que sair das regiões onde estavam os principais combates e tentar buscar refúgio em outras regiões da própria faixa de Gaza. O que acontece é que com essa resposta excessivamente forte, houve a percepção de que Israel estava se excedendo, que estava punindo coletivamente os palestinos. Então, a comunidade internacional começou a fazer pressões contra Israel pela forma como estava sendo conduzida aquela operação. Israel sempre se defendeu dessas acusações, afirmando que estava meramente se defendendo, que estava exercendo seu direito de autodefesa. Obviamente, qualquer Estado tem o direito de existir, tem o direito à sua autodeterminação. Então, ninguém nega que Israel tinha, sim, o direito de se defender e tinha sim o direito de retaliar contra aquelas pessoas, aqueles indivíduos, aquele grupo que praticou aqueles atentados terroristas em 7 de outubro. O que acontece e o que a gente pode perceber, inclusive pelos próprios números, pelas próprias cifras de feridos, de mortos e deslocados internos, é que a resposta de Israel foi desproporcional. Ela foi excessivamente forte para os fins a que ela se destinava. E a comunidade internacional começou a perceber isso e começou a realizar pressões contra Israel, afirmando que aquele país estava violando o direito internacional humanitário. Mas o que é o direito internacional humanitário? Bom, primeiramente a gente precisa falar do que é o direito internacional. O direito internacional é um ramo do direito que existe para regulamentar as relações entre estados. Então, qualquer tipo de disputa, de litígio que exista entre dois estados, por exemplo, entre Brasil e Argentina, entre Estados Unidos e México, entre a China e algum país da Europa, todos esses conflitos, esses litígios,
eles devem ser resolvidos na área do direito, e quem regulamenta como esses conflitos vão ser dirimidos é justamente o direito internacional. O direito internacional humanitário, por sua vez, ele é um braço, ele é uma ramificação do direito internacional. Ele serve basicamente para regular regras mínimas que devem existir em tempos de guerra. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, o estado de guerra não vale tudo. Não é porque um país está em guerra que a partir daquele momento vale qualquer coisa. Existem regras para delimitar o que vale e o que não vale em tempos de guerra. E não é porque um dos lados, um dos grupos, desobedeceu alguma dessas regras que autoriza automaticamente o outro a desobedecer também. Então, o objetivo principal do direito internacional humanitário é resguardar, é proteger a vida dos inocentes em tempos de guerra. Para a gente saber o que vale e o que não vale, a gente tem que consultar as fontes do direito internacional humanitário, que são, em sua grande maioria, as convenções de Genebra, os estatutos, os tratados internacionais assinados pelos estados e até mesmo o direito consuetudinário, que nada mais é do que o direito costumeiro aplicado entre os países. Então, ao longo desse conflito, o que a comunidade internacional começou a perceber é que Israel estava se excedendo no seu direito de autodefesa e que ele estava praticando crimes de guerra, crimes contra a humanidade. E a gente vai falar um pouquinho de quais foram esses crimes, de quais condutas das forças de defesa de Israel configuram violações ao direito internacional humanitário. Então, a primeira violação que a gente pode citar é justamente o bombardeio indiscriminado em regiões altamente povoadas por população civil, em que esses bombardeios eram realizados com as chamadas bombas burras, que são são armas que não são precisas, que elas destroem de maneira geral o local onde ela é jogada. Então o uso dessas bombas é muito criticado porque, pela falta de precisão, ela normalmente vitima um grande número de pessoas que não tem nada a ver com o conflito. Mais alguns exemplos de condutas que foram cometidas por Israel ao longo desse ano e que configuram violações do direito internacional humanitário. Então, em outubro de 2023, ou seja, no mesmo ano em que aconteceu o ataque terrorista do Hamas, Israel realizou pesados bombardeios no campo de refugiados de Jabalia. O campo de refugiados de Jabalia é o maior campo de refugiados da faixa de Gaza. São locais onde vivem populações enormes, são quase como cidades verdadeiramente. Então, obviamente, tinha um grande número de pessoas, de civis inocentes lá. E Israel realizou um grande bombardeio naquela região, matando dezenas de pessoas. A maioria delas, como eu falei, crianças e mulheres. Portanto, pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com aquele conflito. Além disso, foram realizados também bombardeios em escolas. Então, essa conduta ela viola o artigo 53 da Convenção de Genebra de 1977, que proíbe ataques a edifícios destinados à educação. Naquele mesmo mês, no dia 10 de outubro de 2023, ou seja, apenas 3 dias depois daqueles ataques do Hamas, Israel também os soldados israelenses invadiram o hospital de Al-Shifa. Eles invadiram o hospital, detiveram vários médicos e também alguns pacientes. Como consequência dessa detenção arbitrária, vários atendimentos médicos tiveram que ser paralisados e, como consequência da falta de atendimento médico, vários pacientes que estavam em condições urgentes, em condições graves, em UTIs, por exemplo, acabaram morrendo. Então essa conduta, por exemplo, ela viola o artigo 18 da Convenção de Genebra de 1949, que protege hospitais e pessoal médico em zonas de guerra. Além disso, no dia 31 de março de 2024, também foram realizados bombardeios em hospitais da região, matando diversos pacientes que estavam lá internados. Então foram realizados bombardeios em campos de refugiado, bombardeios em escolas, bombardeios em hospitais, bombardeios em mesquitas, locais de oração e também locais destinados à proteção, ao abrigo de pessoas que ficaram desabrigadas por conta de suas casas terem sido atingidas. Também houve a destruição de grande parte da infraestrutura civil de cidades palestinas em Gaza. Exemplo disso são a destruição de grandes reservatórios de água potável que existiam naquelas cidades. A destruição desse tipo de infraestrutura civil viola o artigo 54 do Protocolo Adicional da Convenção de Genebra de 1977. Também houve ataques
a organizações de assistência humanitária, como por exemplo a World Central Kitchen, que é uma organização destinada à distribuição de alimentos para pessoas em situação de necessidade, em zonas de conflitos. Então, funcionários dessa organização assistencial foram mortos em bombardeios realizados pelo exército israelense. Outra conduta que foi fortemente condenada pela comunidade internacional foi o bloqueio do fornecimento de medicamentos e itens assistenciais à população civil. Então, houve o fechamento das portas de entrada na faixa de Gaza e também da via marítima, impedindo que se chegasse a Gaza ajuda humanitária, como ajuda de alimentos, ajuda de água, ajuda de medicamentos, ajuda de todo tipo de donativos que seriam necessários para atender a população civil ferida numa zona de conflito. Esse tipo de bloqueio ele viola o artigo 23 da Convenção de Genebra de 1949. Houve também cortes e bloqueios prolongados ao uso de energia elétrica, ao acesso à internet naquela região, deixando aquela população totalmente isolada, desassistida e sem serviços básicos de infraestrutura civil. Então, todas essas condutas praticadas sistematicamente por mais de um ano configuram diversos crimes de guerra, diversas violações previstas em tratados internacionais, em convenções, no direito costumeiro das nações, que configuram crimes de guerra praticados por Israel. Em razão desse tipo de conduta, a África do Sul ingressou no dia 29 de dezembro de 2023 com um processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça é o tribunal competente para a apreciação de conflitos de estados por crimes praticados, por violações do direito internacional. Então, nesse processo, a África do Sul estava acusando Israel de cometer genocídio contra a população palestina. Esse processo ainda provavelmente vai levar muitos anos, ele está longe de atingir um desfecho, mas ele já está em andamento, já teve algumas das suas fases iniciais, já foi concedido a Israel o direito de se manifestar, de responder essa acusação. De qualquer modo, é uma ação que contém já mais de 4.000 páginas a respeito das várias violações de direito internacional que são imputadas pela África do Sul contra Israel. Então, nesse processo, a África do Sul acusa Israel de não ter obedecido às diretrizes contidas na Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio de 1948. Nessa ação, vários países se posicionaram ao lado da África do Sul, endossando as acusações de genocídio, ao passo de que alguns, com destaque para os Estados Unidos, se posicionaram ao lado de Israel, dizendo serem absurdas aquelas acusações. Mas não foi só esse processo iniciado pela África do Sul que constatou esses crimes de guerra. Um relatório produzido por uma comissão independente da ONU, da Organização das Nações Unidas, esse relatório, datado de outubro de 2024, indica que as ações de Israel constituem crimes de guerra, assassinato intencional, maus tratos e crimes de extermínio da humanidade contra os palestinos. Foram termos bastante contundentes presentes nesse relatório de uma comissão independente da ONU. Além disso, no último dia 4 de dezembro de 2024, uma organização internacional de direitos humanos, chamada Anistia Internacional, publicou um relatório de aproximadamente 300 páginas, no qual ele explica que Israel efetivamente vem cometendo condutas que configuram genocídio contra o povo palestino. Mais recentemente, no dia 19 de dezembro de 2024, então apenas alguns dias, uma outra organização internacional de direitos humanos, chamada Human Rights Watch, publicou também um outro relatório independente no qual chegou às mesmas conclusões, confirmando que Israel pratica genocídio contra o povo palestino pelas ações em Gaza, em especial pela ação de não permitir o acesso à água em condições mínimas para a sobrevivência para a população civil. Então, gente, como a gente pode perceber, foram diversas as condutas praticadas pelas forças de defesa de Israel que configuram violações do direito internacional humanitário, configuram crimes de guerra, configuram crimes contra a humanidade e que, por terem sido praticados de maneira sistemática contra a população palestina em Gaza, foram considerados por muitos países e atores internacionais crimes de limpeza étnica e também de genocídio. São acusações bastante graves, bastante pesadas contra o Estado de Israel.
O Estado israelense, por sua vez, ele não concorda com essas acusações. Ele refuta todas elas, afirmando basicamente que está se defendendo, que está praticando seu direito de autodefesa contra o Hamas. O porquê que essas alegações não se sustentam? Porque, embora Israel tenha sim o direito de reagir e de retaliar contra o Hamas, o direito de autodefesa do direito internacional não abrange a morte indiscriminada de civis inocentes em regiões altamente povoadas, como foi o caso que aconteceu em várias cidades da faixa de Gaza. Então, como nós vimos, cerca de 70% do total de mortos nesse conflito são de mulheres e de crianças, e, portanto, civis inocentes que não têm qualquer ligação com o Hamas ou com os ataques terroristas praticados em 7 de outubro. Outro argumento de defesa frequentemente utilizado por Israel é de que os terroristas do Hamas, eles se infiltram no meio da população civil, utilizando a população como um escudo humano. Essa afirmação ela é parcialmente verdadeira. Efetivamente, o Hamas utiliza de locais civis, utiliza de infraestrutura civil e se mistura no meio de áreas residenciais densamente povoadas para realizar suas operações. Então, efetivamente, o Hamas está cometendo um crime de guerra contra a própria população palestina ao se misturar a eles para realizar suas operações militares contra Israel. No entanto, o que é importante pontuar aqui é que a violação do direito internacional por um dos lados não autoriza a violação por parte do outro. Além disso, houve episódios também em que o exército de Israel deu comunicado para que a população de uma determinada área saísse e fosse em direção a uma outra área, uma outra região da faixa de Gaza, e essas pessoas efetivaram esse deslocamento, foram até o local indicado e aquele outro local foi bombardeado também pelas forças de Israel. Então foram diversas as condutas que configuram violações do direito internacional e que, portanto, foram condenadas por essas organizações. Em razão desses fatos, desses crimes de guerra cometidos tanto por Israel quanto pelo Hamas, o procurador do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, fez um pedido para a expedição de um mandado de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, contra o ministro de Defesa israelense Yoav Gallant e também contra várias lideranças do Hamas pelo cometimento de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional é diferente da Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, ela exige para julgar estados, ou seja, vai julgar o Estado de Israel, assim como julgaria o Brasil, julgaria a Argentina, o México, ela é responsável por julgar países. O Tribunal Penal Internacional, por sua vez, é uma corte responsável por julgar indivíduos. Por isso, esse procurador do TPI pediu um mandado de prisão para pessoas específicas. Esse pedido foi apreciado ao longo de 7 meses e no dia 21 de novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional deferiu o pedido e efetivamente emitiu um mandado de prisão internacional contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e também contra as autoridades do Hamas e contra o ex-ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant. Eu digo ex-ministro porque recentemente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu demitiu Yoav Gallant. Ele, embora fosse o ministro de defesa do governo israelense, ele não concordava com muitas das atitudes de Benjamin Netanyahu e denunciou publicamente que ele não concordava com a falta de esforços efetivos do governo de Israel em fazer um acordo de cessar-fogo com o Hamas para a negociação para a libertação de reféns, que Netanyahu dizia ser a sua prioridade. Então, a própria demissão do ministro da Defesa Yoav Gallant de Israel e as suas críticas à forma como as operações em Gaza estavam sendo conduzidas é mais um elemento, é um elemento adicional demonstrando que a forma como Israel vinha realizando as operações militares na faixa de Gaza não estavam de acordo com as diretrizes internacionais e não estavam sendo efetivas para resgatar os reféns e para efetivamente eliminar as lideranças do Hamas, ao mesmo tempo em que protegia a vida de civis inocentes na região. Então, nós estamos chegando ao final dessa série especial sobre o conflito Israel-Palestina, uma vez que esses já são os fatos mais recentes a respeito da guerra. Essa série foi criada especialmente para explicar para as pessoas quais as origens e tudo o que aconteceu ao longo desses anos nesse tão complexo conflito, e esse é o último episódio justamente por tratar desses temas mais recentes do que vem acontecendo. Então eu espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo.
Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aqui, deixa um curtir. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que vão gostar também desse tipo de conteúdo e fica ligado que a partir do ano que vem, em 2025, nós vamos vir com séries novas falando sobre geopolítica, história e principalmente sobre a fotografia para ilustrar esses dois temas em séries futuras que virão aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e eu te vejo na próxima.